Olá, seja bem-vindo a mais um domingo de perguntas e respostas sobre finanças e gestão. E hoje eu vou falar sobre minha rotina de leitura e algumas perguntas sobre finanças que ao longo desse tempo eu recebo no dia a dia e eu resolvi compilar aqui. Mas antes disso, não deixe de curtir o canal se você já gosta do nosso conteúdo, compartilhe, se inscreva, né, e coloque também um sininho ali para poder vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou colocar aqui. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira pergunta que muitas pessoas me fazem, porque sabem que eu gosto de estudar bastante, né, é qual que é a sua rotina de leitura. Então vamos lá, eu vou falar qual que é a minha rotina de leitura de diversos aspectos. Há bastante tempo atrás, eu tinha focado totalmente minhas leituras em livros de negócios. Livros de gestão, livros de finanças, livros de liderança, cultura organizacional, etc. Basicamente, livros de negócios. Mas aí, eu queria abranger uma área maior do conhecimento. Então, ao longo de alguns anos aí atrás, eu comecei a estudar filosofia, literatura, livros de espiritualidade, sobre Deus, a Bíblia inclusive. Então, eu tenho uma rotina que eu mesclo rotinas de leitura de negócios e rotinas de leituras de filosofia, espiritualidade, literatura. Não é? Agora, quando eu falo isso, são sempre grandes livros. Não os livros, muitas das vezes atuais, que é muito superficial, não. Os grandes clássicos, né? Por exemplo, de Dostoiévski, Crime e Castigo, tá? Então, Platão, A República. Então, essa é a minha rotina de leitura. E eu falo por quê que é muito importante. A leitura nos dá uma maior capacidade para poder falar, para poder articular com conhecimento e, consequentemente, dentro da nossa área profissional, sermos melhores profissionais e direcionar melhor os nossos clientes ou a nossa empresa. Hoje, principalmente nessa geração toque-toque, coisa de 30 segundos, uma superficialidade, aonde que o lazer, muitas das vezes, para essa geração é acima de tudo, o foco, a gente está tendo uma perda muito grande de capacidade cognitiva mesmo. Ao longo de anos e anos aí, né, desde a Idade Média ali, as pessoas vinham aumentando gradativamente seu QI. Mas por incrível que pareça, saiu no artigo recentemente, as pessoas têm reduzido a sua inteligência. E é natural. Quando você não aprofunda, fica vendo vídeo de 30 segundos, aonde não te faz refletir, entrar de uma forma aprofundada em determinados assuntos, saber interpretar um livro, com certeza você fica mais burro. E é isso mesmo, você fica menos inteligente. Então, eu tenho uma preocupação grande com isso, ainda mais vindo aí a inteligência artificial, que pode fazer com que as pessoas se acomodem cada vez mais. Isso é péssimo. Então, a dica, se eu pudesse dar para vocês na verdade, já dando a dica, né? Mas aí, quem que quiser seguir a dica, fique à vontade. Leiam. Criem ali uma rotina, meia hora por dia, começa, 1 hora por dia, mas leiam. Leiam bastante. Isto vai te dar elementos para que você possa articular o conhecimento em todas as esferas da vida, tá? Então, esse é o grande ponto, então é minha rotina de leitura. Então, eu leio jornal, acordo pela manhã, já leio o jornal, ali, depois eu leio a Bíblia, e à noite eu estudo algum livro ou de negócios, ou de literatura, ou de filosofia, e aí eu tenho alguns livros, vocês podem visualizar aqui, ó. Então são alguns livros que eu tô lendo ao mesmo tempo. Tem Ilíada, Avaliação de Empresas da McKinsey, né? Então tem vários livros aqui que eu tô lendo. Bom, então vamos lá para outra pergunta. Como uma gestão de fluxo de caixa pode prever e prevenir crises financeiras na empresa? Bom,
Primeiro eu preciso falar de uma forma bem clara e transparente, que é o seguinte, nós temos três aspectos a serem observados dentro da empresa. A liquidez, que é a capacidade que a empresa tem de honrar os compromissos em dia, está totalmente direcionado a fluxo de caixa. A rentabilidade, que é o retorno sobre aquele capital investido, e o crescimento da empresa. Então, o fluxo de caixa ele é fundamental para quê? Para poder analisar se eu vou ter problemas futuros na empresa ou não. Então, a maioria, uma grande parte, vamos dizer assim, dos empreendedores, empresários e gestores tomam decisões sem olhar a cultura do caixa, para poder ver se eu vou ter liquidez suficiente para quê? Para poder continuar honrando os meus compromissos em dia. Então, isso é muito importante, porque o fluxo de caixa vai te mostrar claramente se você vai ter ou não capacidade de honrar o compromisso em dia. E o fluxo de caixa é o último, né? Ali você vai ver o lucro líquido, depois variação de NCG, o investimento e também a parte de pagamento das dívidas. Então, a liquidez e o fluxo de caixa é o que vai mostrar ou vai ter que direcionar suas decisões. Grandes empresas, geralmente como tem crédito abundante, acesso ao mercado de crédito de forma abundante e barata, dependendo da conjuntura, claro, compatível com a taxa de juros praticada no momento, é diferente de uma pequena empresa, que não tem esse acesso todo. Então, a pequena e média empresa tem que estar totalmente atenta ao seu fluxo de caixa para poder não morrer na praia. E é isso que aconteceu nesses últimos tempos aí, desse recorde de recuperação judicial. Ok? Então vamos ali para a próxima pergunta. Qual é o verdadeiro impacto dos investimentos em tecnologia na saúde financeira de uma empresa? Bom, eu vejo aqui sobre dois aspectos. O primeiro é a tecnologia aplicada à empresa como um todo. Isso facilita, reduz retrabalho, otimiza tempo, melhora as informações para para melhorar a capacidade de decisão dos gestores. Então tem toda a parte de tecnologia especificamente aplicado na empresa inteira. E tem um ponto que está vindo muito forte agora, que é a tecnologia em finanças. Então é usar o blockchain, eu acho que vai ser um avanço grande aí ainda. A inteligência artificial vai possibilitar analisar uma enorme quantidade de dados para virar informação que, por linhas naturais, seria muito difícil conseguir essa análise, para te direcionar uma tomada de decisão. Então, a tecnologia ela é fundamental em todos os aspectos, para melhorar a lucratividade, reduzindo o custo, otimizando receita, identificando os padrões, reduzir o ciclo financeiro, então melhorando toda a gestão do estoque, gestão do contas receber, inclusive de inadimplência, e a inteligência artificial vai vir de forma assim. A dica que eu posso dar também é: estudem inteligência artificial, saibam mexer de tal forma que ela seja para você um suporte para melhor tomada de decisões. Vamos lá para outra pergunta. Mas até antes de ler outra pergunta, pessoal, se vocês têm qualquer dúvida, que eu estou pegando desde ao longo desse tempo todo, perguntas que me eram recorrentes, e algumas atuais, mas eu gostaria que vocês perguntassem de temas, qualquer tema da atualidade, de finanças, de gestão, que a gente vai aqui criar uma comunidade, porque a minha intenção é criarmos uma comunidade para levar a importância que todos os profissionais precisam de ter um conhecimento financeiro mais estratégico para tomar melhores decisões. Então, essa é a intenção. Então, façam qualquer pergunta para poder, e do dia a dia, para poder que a gente discuta esses assuntos aqui. Para vocês saberem, todo domingo, 8 horas da manhã, vai ter um vídeo, tá? E mais um vídeo durante a semana, e aí de um assunto específico, seja da atualidade ou algum assunto atemporal. Então vamos lá para outra. Essa daqui é bem interessante. Quais são
os maiores erros financeiros que as startups cometem e como evitá-los. Bom, a startup ali em si, o empreendedor tem uma ideia genial, né, que todos podem achar genial e várias são geniais mesmo. E aí tem um mindset que é quem chegar primeiro leva tudo. Então, com isso, o mindset de uma grande parte, né, de empreendedores de startup é buscar recursos para acelerar o crescimento, para poder fazer o máximo de tamanho no menor espaço de tempo. E isso, eu afirmo, é um equívoco. Prestem bem atenção comigo, né? Eu tenho duas formas de fazer a empresa ser estruturada. Tá? Ser estruturada para poder crescer. A primeira é, eu tenho uma ideia genial, não acerto o meu modelo de negócio, vendo aquela minha ideia genial para investidores, capto recursos financeiros e vou avançando no desenvolvimento, validação do produto ou serviço, né? E para poder depois de que está validado o processo de crescimento e cresço, mesmo sem ter a clareza que aquele é um modelo de negócios que é lucrativo ou possa ser lucrativo. Então acelera totalmente o crescimento. E nisso muitas startups ficam ao longo do caminho, porque chega lá na frente, né, não é tão lucrativo igual o Excel falava que era. Então isso é um equívoco, acelerar o crescimento captando recursos para poder criar o maior tamanho no menor tempo possível. Mas muitas das vezes é inviável ali ter um modelo de negócio sustentável com as startups. E aí, o outro, que é o mindset que eu considero o mais correto e mais estruturado, é ter a clareza que aquele é um modelo de negócios que gera valor lucrativo e que vai gerar fluxo de caixa, já acerta todos os pontos nesse começo para poder transformar um modelo de negócio que vai ser lucrativo, e se já não é lucrativo, para depois acelerar o crescimento. Tá? Luiz, mas nisso daí eu posso perder um monte de oportunidade. Pode até perder, mas na grande maioria das startups, isso poderia fazer com que as startups vivessem sem estar ali totalmente no fôlego e morrer ao longo do caminho. Sabe? Então, desses dois pontos, acelerar o crescimento ou modelo de valor, qual que é a sugestão que eu dou para os empreendedores? Primeiro, acertem o modelo de valor para poder ver que é um negócio sustentável financeiramente, tá? E depois acelerem o crescimento. Então, isso é muito importante. E o principal erro, então, é isso. Querer sempre captar fundo para poder crescer sem saber ter a clareza se o modelo de negócio é lucrativo ou não é lucrativo. Ok? Então vamos lá para outra pergunta. Quais são as tendências emergentes em finanças corporativas que os profissionais precisam acompanhar? Assim, sem sombra de dúvida, é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser uma revolução para quê? Para melhoria nas tomadas de decisões e, consequentemente, para melhorar a performance financeira das empresas. Então, demonstrativos de resultados, né? Seja ali o DRE, né, por competência, DFC, o mesmo balanço. Então, é juntar um mar de dados trabalhados para poder impulsionar a performance financeira da empresa. Então, não fiquem para trás. Estudem sobre inteligência artificial, veja as ferramentas que são mais utilizadas e mais apropriadas para determinados tipos de negócio, porque quem for ficar para trás vai ter muita, mas muita dificuldade depois para poder acompanhar. Assim o é com tecnologia, né? Há algumas décadas atrás, quando falava em tecnologia, computador, nem todo mundo sabia. Hoje, assim, é inadmissível alguém não saber usar um computador, né? No mínimo, pelo menos, que seja ali um Office, um pacote ou alguma coisa, mas não tem a mínima lógica de não saber. E a inteligência artificial vai ser isso. Quem não aprofundar a inteligência artificial
vai ficar para trás. Eu tenho feito alguns testes para poder analisar mais dados, direcionar a tomada de decisões, e isso daqui vai ser uma tendência muito forte no futuro. Bom, outra pergunta aqui. Agora a última pergunta, deixa eu ver com quanto tempo de vídeo que a gente já tá aqui. Então, não tá com... Tá, já tá com uns 15 minutinhos aqui. Tá bom? Então, ainda tá no tempo, vou pegando, tentar fazer vídeos 20 minutos ali para poder ser eficaz para todos. Então, a última pergunta é: de que forma a cultura corporativa influencia a saúde financeira de uma empresa? Gente, isso daqui, olha para você ver, 2 elementos, cultura e finanças. Parecem ser elementos distintos, um mais ali qualitativo e outro totalmente quantitativo. Mas a cultura influencia totalmente, mas totalmente a performance financeira da empresa. Né? Onde você entra numa empresa e já chega, aquela empresa é toda pomposa, né? Quando tem um sofá, é o sofá. Uma mesa é a mesa. Muitas das vezes ultrapassando inúmeras vezes o que seria preciso para poder ter ali um bom ambiente de trabalho. Então, quando dentro da empresa há uma cultura de ostentação, essa cultura espalha para a empresa toda. E essa cultura de ostentação leva a gastos desenfreados para poder ostentar. Então, quando tem essa cultura, ela impacta diretamente. Você pode ter certeza que essa empresa não é muito lucrativa. Por quê? Porque gasta em excesso coisas que não precisariam ser gastas. Né? A outro elemento importante é a cultura do caixa. O caixa é o que dita, o caixa é o rei, o caixa é o que dita tudo, mas tudo na empresa. E quando você não tem um caixa forte ali, a empresa quebra. Então, muitas pessoas ali, vou dar só exemplo, pessoas do marketing, de vendas, de recursos humanos, né, mesmo produção, se não entenderem o impacto das suas decisões na saúde financeira da empresa, né, nada anda. E eles só vão entender esse impacto se a liderança promover ou divulgar constantemente uma cultura do caixa. Aí sim a empresa vai evoluir. Tá certo? Bom, então pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que deixem suas perguntas aqui. Vamos criar uma comunidade e aos poucos ir aprimorando cada vez mais esses vídeos com assuntos atuais, análises aprofundadas. Eu tenho pensado bastante em fazer algumas planilhas, alguns simuladores para vocês entenderem o conceito, porque a partir do entendimento que a gente internaliza aquilo e consequentemente a decisão a ser tomada vai ser uma decisão muito mais assertiva. Tá certo? Antes de desligar aí, deixe aqui o seu curtir, ligue o sininho, vamos formar uma comunidade para quê? Impulsionar os negócios através da potencialização das finanças empresariais. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo e também até o próximo domingo. Tchau, tchau!